Glória a Deus, seja muito bem-vindo a esse primeiro repartir do mês de março. O mês já virou aí, já passou janeiro, fevereiro e agora estamos no março, mês 3. Glória a Deus, o mês da ressurreição para você e glória ao Senhor, porque não apenas um mês, mas toda uma vida, porque o Senhor vive e ele venceu a morte e essa morte é o que nos trouxe a verdadeira vida. Por isso, seja muito bem-vindo a esse repartir. Compartilhe o nosso canal, compartilhe essa mensagem, coloca aí para as pessoas que você ama, coloca para as pessoas que precisam ouvir o evangelho, para que realmente essa mensagem chegue a outros corações e que também chegue ao seu coração, onde você vai desfrutar da palavra de Deus, onde você mais uma vez vai estar conectado, se alimentando, porque nós estamos repartindo a palavra. E nesse mês de março, o envio da noiva Maria Madalena, você aí eu te convido a também assistir a Vigília da Virada, que é ali então, foi no dia 28 para o dia 1º de março, e você vai entender a nossa dinâmica das palavras que nós estamos vivendo e aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso espírito. Pois veja, o envio da noiva Maria Madalena preparada para anunciar o trigo ressuscitado. O Senhor Jesus, em sua dinâmica, né, em suas multiformas, sua multigraça, ele disse, né, que o semeador saiu a semear. E glória a Deus, Cristo Jesus é o semeador. Ele também é o semeador, ele é a semente e ele é o trigo. E o que aconteceu com esse trigo? Ele ressuscitou. E agora a noiva que o busca, e agora Maria Madalena que o busca, e nós que somos esses buscadores, nós vamos encontrar o Senhor vivo e ressuscitado. Glória a Deus. O que você tem procurado? O Senhor vivo ou o Senhor morto, que talvez possa estar ainda, né, como uma imagem colocada numa cruz estática, sem se movimentar, né, e ali sem falar, mas o nosso Senhor, ele está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, voltou e se dispensou para o homem, e hoje esse Espírito que nos dá vida está então conectado com a nossa realidade. Você que tem buscado ao Senhor vai estar também conectado com essa realidade. Pois veja, o Senhor disse em João 12:24, ele colocou aqui, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muitos frutos. Você é um fruto que o Senhor deseja e o Senhor realmente tem colocado isso daí na nossa vida para que possamos realmente dar frutos, para que possamos dar frutos, não simplesmente por uma atividade qualquer, eu dizer vou fazer isso e aquilo para dar um fruto, mas não, eu dou um fruto por aquilo que eu estou sendo alimentado, pelo nutriente que eu estou recebendo, e glória a Deus, porque nós vamos ter então diversas palavras para você, sempre uma nova palavra, mediante a Escritura, mediante a palavra de Deus. E nessa semana, nós estamos na semana dos encontros com a ressurreição. Aleluia! Por que nós falamos do Evangelho? Por que nós desfrutamos Cristo Jesus como vida? Porque Ele nos preenche a cada momento, porque nós tivemos um encontro, né? As pessoas almejam o tempo todo encontrar alguma coisa, né? Nós somos muito facilmente levados, não, como vai ser aquele encontro, né? As pessoas aí esperam pelas férias, ansiando, né? Ali até mesmo desejando mesmo um tempo para se encontrar com alguém, encontrar com seus familiares, encontrar com seus amigos, né? O carnaval aí chegou, né? E nós sabemos esse feriado e não queremos entrar em detalhes acerca de outras realidades que isso é. Nós vamos se deter ao exemplo de que muitas pessoas esperam esse feriado também para encontrar seus familiares, para ter um encontro. E o que a palavra de Deus está falando sobre encontro? Existe um encontro na ressurreição. Então esse encontro com a ressurreição irá promover para as nossas vidas o que realmente então nos importa, que é encontrar Cristo nos nossos caminhos, né? Eu gosto de dizer que se nós estamos indo para o mesmo caminho, nós vamos se encontrar. Qual é esse caminho? É Cristo Jesus, a palavra viva, a palavra verdadeira, Cristo vivo e ressurreto, que é essa pessoa maravilhosa que tem que somente nele há a verdadeira vida, somente nele existe então um envio que vence a morte. Cristo Jesus foi enviado para vencer a morte. E nessa segunda-feira,
Segunda-feira do conceber. Qual é a palavra que nós temos? O inconcebível encontro da morte com as ofertas. Inconcebível, né? Que palavra é essa? Talvez possa se pensar o que é inconcebível. Inconcebível faz menção que não se pode compreender e que não se pode explicar. Né? A palavra de Deus e ouvir sobre o evangelho da salvação e ouvir que o Senhor é o rei, que o Senhor é o homem, que o Senhor é o leão, que o Senhor é a águia, é sobre ouvir. E muitas das vezes como que você vai explicar que o homem teve todas essas facetas e como o Filho de Deus ele pôde então vencer a morte? Aí os nossos olhos da fé ele é ativado, os nossos olhos da fé nesse momento precisam ser ativados, o nosso espírito precisa ser tocado, diversas situações precisam romper nas nossas vidas, mas a luz do Evangelho, quando chegou na nossa mente, o nosso coração foi transformado, e quando, então, se encontramos com esse poder da ressurreição, aí os nossos olhos foram abertos para crer nessa palavra. Eu e você, hoje nós anunciamos, porque nós tivemos um encontro. E nós queremos ter um encontro com o Senhor todos os dias, né? Falar sobre encontro, me lembro de Zacarias que estava ali, diante do templo, orando ao Senhor, né? Levantando o altar, e ali ele tem uma mensagem do anjo, ele teve um encontro com a palavra de Deus e ele ficou incrédulo, né? Você vê que a marca ali de um ato religioso não deixou de fato ter um encontro com o Senhor e entender aquela dinâmica, mas Maria Madalena é então uma mulher que estava desde o princípio com o Senhor, lavando os pés do Senhor, mas também estava ali como uma das primeiras mulheres que foi de encontro ao sepulcro, foi levar a sua oferta, e ela levando a sua oferta, então, ela tem realmente ali uma surpresa com o que aconteceu. Agora você imagina o cenário, você imagina a situação, tá ali toda Jerusalém, né, e Jesus, no seu tempo que estava pregando ali 3 dias atrás, falando que iria reedificar o templo, que iria edificar o templo em 3 dias, e ensinando os discípulos, e ensinando as pessoas que estavam com ele. Então você imagina aquele cenário. Ao terceiro dia, qual era a expectativa das pessoas? O que as pessoas estavam esperando ver? Mas havia 2 pessoas, 3 pessoas que estavam então atentas ao que estavam acontecendo. E nós vamos entender, essas pessoas serão mencionadas, mas o nosso foco hoje é o inconcebível encontro da morte com as ofertas. O Senhor foi a perfeita oferta que nos trouxe então o lugar onde nós podemos, no nosso espírito, se conectar com a realidade divina, celestial e eterna. Veja o que 1 João capítulo 2, versículo 2 e 6 está dizendo: Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aleluia! Sabe por quê? O Senhor é essa oferta, né? Irrevogável, essa oferta definitiva e que resolveu o nosso problema. Havia um problema porque o pecado estava fazia então separação entre nós e o nosso Deus. O pecado fazia separação entre nós e o Senhor. O pecado era então essa barreira que estava nos separando de Deus, mas então Jesus, como essa oferta, né, que venceu a morte, uma oferta que o próprio Deus colocou o seu Filho, o único Filho, para que juntos pudéssemos então desfrutar e novamente estar conectados na família de Deus. Então guarde esse versículo porque nós ainda vamos andar nele, mas eu quero que você também se atente a João 19, versículo 38, 40, que diz: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes havia visitado Jesus à noite. E aqui continua: Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. 2 pessoas
muito importantes naquilo que era uma primícia, de ver um corpo ressuscitado, que era a mensagem que eles estavam ouvindo, que era a pessoa que eles estavam se relacionando. Um é José de Arimateia e o outro é Nicodemos. E a palavra enfatiza que foi o mesmo Nicodemos que perguntou: Senhor, como o homem então vai nascer novamente? Por acaso vai voltar à barriga da sua mãe? Mal ele esperava que iria ser então participante dessa primícia da ressurreição, porque a marca da ressurreição é a marca que nos faz entender que nós nascemos novamente graças a Cristo Jesus. A palavra declara que se com Cristo Jesus nós morremos, em Cristo Jesus nós também ressuscitaremos. Então, qual é o encontro que nós queremos com a nossa vida? É o encontro com essa ressurreição que venceu a morte. Ele venceu a morte e logo então nos traz a vida, porque a verdadeira vida habita no Filho. Então, veja o que essas palavras têm para nós hoje. É exatamente então a marca de que eu declaro a verdade da oferta que venceu a morte, o corpo de Jesus oferecido aos céus na cruz como cordeiro definitivo que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor foi esse cordeiro definitivo que tira o pecado do mundo, ou seja, tira a morte do mundo. Porque a verdadeira morte é a morte do pecado, é a morte da separação do homem em Deus, é a morte do homem que não consegue, que não era regenerado, que não tinha essa possibilidade de ser regenerado. Era o homem que ia morrer eternamente, sem a marca do seu Pai, sem voltar então a estar conectado com o Senhor. Então essa era a verdadeira morte. Mas olha o que aconteceu. Cristo Jesus como cordeiro definitivo. Então, como cordeiro definitivo, ele venceu a necessidade de todos os outros sacrifícios, porque ele foi o cordeiro santo e imolado que veio para que possamos então, nesse nascimento e nesse ressurgir, também nascer a noiva, também nascer a resposta para todos aqueles que estão buscando a realidade do Espírito de Deus. Por isso eu quero te dizer, nesse dia, que se você busca o Senhor, assim como Madalena o buscou e foi levar para ele uma oferta, eu quero te dizer que você irá se surpreender com aquilo que será a revelação de Cristo Jesus para você. Porque muitas das vezes nós queremos colocar a pessoa de Jesus, o que ele falou, o que ele disse que iria fazer, nós queremos colocar em uma expectativa, em uma perspectiva humana e muitas das vezes limitada somente à nossa visão, e está tudo bem, porque o Senhor ele sabe tratar essas coisas, o Senhor ele sabe ampliar a nossa visão, o Senhor ele sabe conquistar o nosso coração, e ele sabe mostrar dizendo: eu posso fazer infinitamente mais do que você imagina, eu posso fazer infinitamente mais do que as suas considerações humanas, porque eu tenho poder sobre a morte. Então não fique limitado à tua visão, não fique limitado ao que está aparecendo, mas a vida de Deus, nesse poder da ressurreição, é esse poder que nos faz contemplar como homens e mulheres, como buscadores do Senhor. Por isso eu quero, por meio dessa palavra, incentivar a tua vida. Continue buscando, continue entregando, porque o Senhor, ele nos surpreende. Veja o que acontece com Maria Madalena. Ela entra ali, vai buscar o seu mestre, e o que acontece? O túmulo está vazio. Imagina então, ela marcou no horário, talvez ali não haveria relógio, mas ela pensou: poxa, ao terceiro dia ele falou que iria ressuscitar, eu preciso levar uma oferta, eu preciso fazer algo. E ali ela vai então com essa expectativa, vai àquele lugar, vai àquele cenário, e chega ali, está vazio. Está vazio, mas ela encontra dois anjos, encontra os lençóis de Jesus, guardados ali, estavam já então... o Senhor já tinha arrumado ali os lençóis e colocado então naquele túmulo, e isso é poderoso, porque ele ressuscitou sem a ajuda de nenhum homem, porque o poder de Deus havia então se manifestado naquele momento. E o que mais nós podemos entender sobre essa figura de de Magdala, ou seja, Maria Madalena, e o que Jesus, e esse sacrifício estão conectados? É que ela estava indo levar a oferta para um corpo morto, mas graças a Deus ela não encontrou, porque a oferta dele prevaleceu sobre a morte, para que nunca mais uma oferta da morte testificasse. Glória ao Senhor Jesus.
Porque sabe o que tem eficácia em nossa vida? É quando a minha vida é transformada por esse encontro de ressurreição, aí a minha oferta tem valor, porque o sangue de Cristo é a oferta suprema, é a oferta soberana, que valida todas as outras ofertas, porque nenhuma pode se comparar à oferta de Cristo Jesus. Então, Maria Madalena, Nicodemos e José de Arimateia, olha só, eles estavam ali, isso também é uma figura de que a morte de Cristo Jesus está vencendo toda religião. A morte de Cristo Jesus está vencendo toda tentativa do homem em vão de se conectar com a realidade de Cristo Jesus. Ela é resolvida na cruz e na ressurreição. Por isso é algo muito grande, muito importante de entendermos a ressurreição de Cristo Jesus e quais também são os resultados dessa ressurreição e o que ela está fazendo com as nossas vidas e como nós vamos então desfrutar desse processo. Veja, ele venceu o sepulcro e agora as nossas ofertas são derramadas sobre um corpo vivo, como a própria Madalena, né, testificou, derramando seu perfume e ofertas em vida para o corpo que venceria a morte. Glória a Deus, porque Cristo está vivo. Dizer que Cristo está vivo é saber de que a palavra que eu recebo eu também vivo. É de dizer que a palavra que eu creio eu vou anunciar, que a palavra que eu creio eu vou declarar cura, porque Cristo está vivo, então se Ele está vivo, Ele atua por meio da minha pessoa e Ele atua por meio da sua pessoa. Isso é o maravilhoso do Evangelho, porque você vê que no decorrer da história da humanidade, diversas outras situações se levantaram. Diversos outros homens se levantaram dizendo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho um poder para isso, mas nenhum deles tem se perpetuado como Jesus, nenhum deles tem mudado a história da humanidade como Jesus, nenhum desses outros nomes que podem ser citados tem poder e autoridade, nenhum desses nomes com tantas situações e tantos exemplos obtém tanta riqueza, obtém tanta profundidade, obtém tanta certeza, convicção e que transforma tantas vidas como o de Jesus. Nós anunciamos porque nós vemos, nós falamos porque nós estamos ouvindo e nós acreditamos porque Ele nos tocou. E glória ao Senhor, porque você também vai anunciar esse evangelho. Você também vai anunciar essa palavra. Então, glória a Deus, porque o Senhor abriu o caminho. E essa ressurreição é um caminho também dizendo, eu estou agora, sou uma pessoa ressurreta em Cristo Jesus. Ou seja, eu nasci novamente. E porque eu nasci novamente, o poder de Deus se manifesta na minha vida. E glória ao Senhor Jesus, eu quero trazer para você aqui 2 pontos importantes acerca do resultado dessa ressurreição, acerca do que essa ressurreição tem a ver hoje com as nossas vidas e o que realmente o Senhor pode fazer. O resultado também dessa ressurreição na minha vida e na sua vida está ali em Romanos 8, 29, que você possa abrir aí Romanos 8, 29, você vai ver falando sobre isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que o Senhor fez com essa ressurreição nos transformou e nos deu a possibilidade de sermos irmãos de Jesus. Ou seja, somos agora famílias de Deus, somos agora participantes de Deus dessa mesa, somos agora pessoas com identidade no Senhor, uma identidade de uma família. Então, o trigo ressuscitado é um trigo de um compartilhar eterno e duradouro entre os irmãos, até que ele volte. Qual é o teu papel? Dizer, olha, eu era um órfão, eu não tinha uma família, agora eu tenho uma família, agora eu me tornei irmão porque Jesus ele foi o primogênito entre muitos irmãos. Tem muitos órfãos por aí, tem muitas pessoas desconectas dessa realidade, mas nós temos a voz daqueles que anunciam. E glória a Deus, porque somos feitos parte dessa família de Deus, somos feitos parte então daquilo que é uma construção do Senhor em toda a humanidade e somos participantes dessa realidade. E também, olha aqui o que Colossenses 1,18 vai dizer. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Então, ao Senhor toda a primazia
de quem nós somos e do que nós estamos, então, realizando para o seu santo nome. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, entendendo que o poder da ressurreição vence a morte, que o poder da ressurreição nos inclui na vida de Deus e o poder da ressurreição nos faz anunciar esse trigo ressuscitado, porque os irmãos compartilham daquilo que está sendo colocado na mesa do Senhor. Então, como muitos frutos, o Senhor morreu, o trigo morreu, a semente morreu na terra para que viesse dar muitos frutos. E é inconcebível, então, o entendimento, dessa semente e dessa oferta que o Senhor tem colocado. Glória ao Senhor, que você possa, então, desfrutar dessa palavra, que você possa entender mesmo o poder dessa ressurreição e que o Espírito de Deus nos faça cada vez mais viver com autoridade, poder e glória o anunciar desse evangelho e desse Cristo vivo e ressurreto. Paulo disse: eu anuncio Cristo e esse Cristo ressurreto. Que você possa também ofertar nesse canal, que você possa aí colocar o seu dízimo e oferta, compartilhar essa mensagem com outras pessoas e logo mais tem aí para você louvor, tem aí para você também oração. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Te louvamos pelas tuas ricas misericórdias que se renovam sobre nós nesse dia. Te louvamos porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão e nós poderemos habitar na casa do Senhor enquanto nós vivermos, Senhor. Nesse dia, nessa segunda-feira em que nós podemos conceber, nós desejamos conceber a ideia da tua presença, a convicção da tua presença, daquele que está em todo lugar, daquele que é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe todas as coisas, pode realizar tudo e está em todos os lugares, Senhor. Assim como Davi declarou no Salmo, Senhor Jesus, ainda que nós fizéssemos a nossa cama no mais profundo abismo, ainda que nós pudéssemos acessar o mais alto dos céus, ainda assim ali a tua presença está e a tua destra nos sustentará. Nós somos sustentados pelo Senhor diante das situações, daquilo que é volátil na nossa alma, nós somos sustentados pelo Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque para além das doutrinas humanas, o Senhor é o Deus que se faz presente, aquele que nós podemos conhecer, aquele a quem nós podemos orar, aquele a quem nós podemos amar e desfrutar no nosso viver verdadeiramente diário, Senhor. Nas repetibilidades do dia, nas responsabilidades do dia, nas relações humanas, no tédio que existe, Senhor, nos nossos desafios com distração, com entretenimento, em tudo o Senhor pode ser soberano nas nossas vidas. Por isso, nós queremos conceber, Senhor, esse encontro que é real. Assim como Madalena desejava tocar o Senhor, nós desejamos tocar-te também, Senhor. Desejamos, assim como José de Arimateia e Nicodemos, que desejavam servir o Senhor, esse homem, José de Arimateia, que tinha a convicção de ser um discípulo de Jesus, mas o fazia escondido por medo dos judeus. Nós queremos ter o zelo pelo Senhor e, ao termos o zelo pelo Senhor, nós temos o zelo pela Igreja de Cristo. Temos o zelo uns pelos outros, porque reconhecemos que o teu desejo é que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade, recebam essa salvação e a desenvolvam a cada dia com temor e tremor diante do Senhor. Então nos dá esse entendimento, essa disposição e essa disciplina de a cada dia zelarmos pelo teu corpo, realizando isso por meio de edificando o corpo de Cristo, utilizando os dons e os talentos que o Senhor nos deu, entendendo que o Senhor que nos entregou 1, 2 ou 5 talentos, nos deu na medida que nós precisamos e na medida que o Senhor conhece de forma soberana para que o testemunho seja todo completo, Senhor. Então, nos dá essa compreensão, nos dá essa disposição, Senhor, que os dons que o Senhor comissionou a mim, que os dons que o Senhor comissionou aos meus irmãos, que os talentos que o Senhor nos entregou sejam todos utilizados debaixo do santo temor ao Senhor, amando a Ti, honrando a Ti, temendo a Ti, obedecendo a Ti.
que sejamos movidos não pelo temor dos homens, mas pelo temor ao Senhor, porque é assim que a sua palavra nos ensina. Não temer aos homens que têm o poder de matar o corpo, mas temer ao Senhor, que não só pode fazer isso, como também pode lançar a alma no inferno. E nós te louvamos porque tu és mesmo o sacrifício e a expiação pelos nossos pecados. O Senhor é aquele que se entregou por nós, nós podemos confiadamente nos achegar ao trono da graça de Deus, crendo e confiando no sacrifício de Cristo, que é definitivo e que é propiciatório por nós. Por isso nós declaramos que o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia, Senhor. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aquele que afirma que permanece em ti deve andar como o Senhor andou. Glória a Jesus, Senhor. O Senhor é aquele que de fato foi entregue. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus foi entregue por Deus Pai por o amor, pelo amor que Deus Pai tinha pelo mundo. Não era o amor somente pela igreja, não era o amor somente para aqueles que seriam salvos, que creriam no Senhor, mas o amor por todo mundo, por todas as pessoas, por todo aquele que é nascido de mulher, Senhor. O Senhor ama o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós te louvamos porque o Senhor amou o mundo ao ponto de entregar o seu Filho unigênito por nós, para que nós pudéssemos ser salvos mediante a fé que nós exercemos em Cristo Jesus. Mediante o crer em Cristo Jesus, nós somos salvos pela fé, por essa graça derramada em nossas vidas, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E nós te louvamos por esse entendimento, por esse reino, por essa dimensão que é elevada, que é superior e que transcende os padrões humanos. Então hoje, no dia que se chama hoje, nós podemos te contemplar, te adorar, te desejar e manifestar o nosso desejo e dependência do Senhor, porque nós somos ramos que estão conectados à videira verdadeira e sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. E nós, ao olharmos os céus e contemplarmos a obra das tuas mãos, nós nos pensamos e nos perguntamos o que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele, para que nele penses. É muito elevado, Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor nos coroou de glória, de honra e nos fizeste um pouco menor do que os próprios anjos. Então nós podemos ter esse entendimento e essa profundidade que deve impactar o nosso viver diário. Nós precisamos, Senhor Jesus, estarmos dispostos e disponíveis, Senhor, para estarmos nos entregando ao Senhor a cada dia, para estarmos nos dispondo de nós mesmos a cada dia, para acessar o Senhor em amor, em desejo, em devoção, em temor, em obediência total e completa, a cada dia exercitando essa entrega diante do Senhor. Compreendendo que o corpo de Cristo precisa da nossa entrega, compreendendo que o corpo de Cristo precisa que nós venhamos utilizar os dons e os talentos para a tua glória e para que o testemunho do Senhor seja completo. Nos faz unânimes, pensando e crendo de uma única forma, tendo um único pensamento, um único desejo, um único objetivo e uma única entrega. E que essa entrega seja para o Senhor, para o testemunho do Senhor e para a edificação da Igreja de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Mas quando me cheguei a Cristo, achei minha salvação. Vi
Espírito apalpamos a respeito do verbo da vida, seu testemunho anunciamos. Viu o Senhor, Ele que me enviou pra anunciar que ressuscitou. Eu vi o Senhor, vi o Senhor, Ele que me enviou pra anunciar que ressuscitou. Oh, eu vi o Senhor. O corpo apodrece, a alma envelhece, o espírito amadurece. O corpo apodrece, a alma envelhece, o espírito amadurece. De que vale a oração mais bonita se ela não serve no dia a dia para suprir a demanda da vinda do Senhor? De que vale a voz mais linda se ela não serve para interferir na usurpação das trevas neste mundo? De que vale a palavra enfeitada se ela não serve para germinar como semente e vida gerar? Vasos de barro em pedra transformar. De que vale arranha-céus que querem inflar o ego e seu falso conforto esbanjar, mas quando ao deitar não encontra descanso? De que vale tanto ouro e tanta prata se por dentro está oco e não tem nada?
vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Ele me atraiu ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Ele me atraiu ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Ele me atraiu ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Realidade que atrai, 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 realidade que atrai. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Oh, realidade que nos atrai, que atração é